Meu desafio com vocês é falar sobre fazer discípulo, o chamado irremediável da igreja. E eu começo fazendo uma pergunta a nós. Quando você ouve a palavra igreja, qual a imagem ou o que vem à sua mente a partir do momento que você ouve essa expressão? A que isso te remete? Qual o pensamento que você tem e qual a primeira imagem, a primeira lembrança que vem à sua mente quando nós falamos em igreja? Talvez isso defina o que você pensa, porque nós usamos o termo igreja para definir inúmeras coisas que parte desde a questão de um edifício, desde o pequeno grupo em um lar reunido para a reflexão da palavra de Deus. Também falamos sobre uma congregação em um determinado bairro ou um lugar distante. Também usamos isso para se referir a um grupo de cristãos em uma cidade, uma denominação e, por que não dizer também, os cristãos ao redor do mundo. Mas, às vezes, pensar igreja dessa forma nos faz sair daquilo que realmente é a essência do que é ser igreja. Ser igreja é mais do que isso. Ser igreja é entender que esse é um povo chamado para um propósito específico e para viver o querer e a vontade do Senhor. Quando nós vamos para o sentido original da palavra, nós vamos encontrar eclésia trazendo essa definição do que nós chamamos de igreja hoje. E eclésia é a junção de duas palavras. Nós vamos ter a preposição ek, que traz a nós essa referência de para fora de, e a raiz da palavra kalel, que significa chamado ou chamar. Logo, eclésia literalmente significa chamados para fora. Traz a nós esse sentido, a ideia de que esse povo foi separado, foi chamado para viver uma realidade diferente. Olhando para a interpretação de eclésia no Novo Testamento, sempre que se refere a isso, se fala de uma assembleia de pessoas chamado para fora de seus lares, para que viessem viver e estavam unidos pelo mesmo propósito. Quando nós falamos do sentido cristão, nós estamos falando de um grupo de pessoas chamados, reunidos para viverem na mesma visão, para viverem no mesmo propósito. E este grupo foi gerado, iniciado, convocado pela pessoa de Jesus. Ele mesmo vai deixar isso claro aos seus discípulos em Mateus 16, do 18 ao 20. Ele vai dizer a eles: eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo está convocando esse povo. Cristo estava dizendo para aqueles discípulos que estavam no começo da caminhada, que estavam dando seus primeiros passos, que estavam começando esse seguir Jesus, que estavam sendo edificados por Ele, preparados por Ele, construído por Ele. Ele estava dizendo: vocês foram chamados para um propósito específico. Vocês foram reunidos, chamados para deixar a vida que viviam, a vida comum, deixar de seguir talvez outros mestres, para seguir a pessoa de Jesus para um propósito único, e esse propósito único era ser um discípulo. E o que Jesus queria que eles entendessem é que ser discípulo de Jesus envolve chamar outros a segui-lo também. Ser discípulo de Jesus não é apenas uma caminhada solitária minha, em que os interesses são apenas meus, em que a preocupação é apenas comigo, de eu imitá-lo, de eu copiá-lo, de eu entender, mas envolve o entendimento de que nós somos um corpo, de que nós somos um grupo, de que nós somos a igreja, de que eu sou chamado, mas você também é, e que juntos nós precisamos caminhar para o entendimento do que é ser discípulo. Viver como igreja é ter esta consciência. Ser igreja é entender que discípulo precisa gerar discípulo. E isso vai muito mais além do que apenas carregar um título de evangélico. Tão na moda, tão respeitado, tão valorizado,
tão forte no mercado gospel, o título evangélico, mas ser discípulo de Jesus, ser igreja, é muito mais profundo que isso. É muito mais profundo do que adesivar o seu carro com um versículo, com uma logo da igreja. É muito mais profundo do que responder uma pesquisa do IBGE, assinalando que você é cristão, que você é evangélico. Ser igreja tem a ver com ser discípulo de Jesus. É o relacionamento pessoal, intenso, verdadeiro, aonde nós buscamos seguir de perto os seus passos e buscamos imitá-lo, convidando outros para que possam segui-lo também. É isso que o Senhor espera de nós como igreja. Entender que igreja sou eu em primeiro lugar, pessoal e individualmente. Porque eu não sei você, mas quando nós pensamos em evangelismo e trabalhamos isso há algum tempo, e quando você fala evangelizar é a tarefa da igreja, vem aquela imagem na mente das pessoas de algo que você pega e joga para cima e todo mundo sai e deixa cair e não cai na mão de ninguém. Porque igreja somos nós. Mas o somos nós, na verdade não é ninguém, se nós não assumirmos o compromisso e dizer: eu sou um discípulo, eu sou um seguidor de Jesus, e eu tenho a responsabilidade de gerar outros, de trazer outros e de frutificar no reino de Deus. E quando nós falamos de igreja, desse grupo que se reúne, nós estamos falando de uma comunidade que são os discípulos de Jesus. Passou. Ser igreja é isso. O que nós estamos aqui fazendo hoje, como uma comunidade de pessoas que se reúnem, são discípulos de Jesus. Não é outra coisa, não é uma instituição, não é apenas uma denominação, é acima de tudo, discípulos de Jesus. E cada um de nós, sendo discípulo, tem a responsabilidade de trazer outros para segui-lo também. E isso é muito claro no texto bíblico. E o texto que nós temos ali é o texto de Mateus 28, do 18 ao 20. E o texto diz assim: e Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos tempos. O texto de Mateus resume e traz a nós a grande comissão citada nos evangelhos. Traz a nós essa responsabilidade e nos faz refletir sobre o dever que nós temos como igreja. E a grande comissão, ela responsabiliza a cada discípulo de Jesus, não apenas aqueles que ouviram diretamente essas palavras, mas todos aqueles que vieram pós estes, de que nós temos esse dever de ir e de fazer discípulos. Ou seja, precisamos olhar para nós e entender que somos comissionados por Cristo. E que se somos verdadeiramente seguidores dele, devemos gerar outros discípulos também. E que nos reunirmos como comunidade, como igreja, frequentarmos um lugar como esse, nos alimentarmos em reuniões espirituais como essa, não nos isenta ou não nos permite terceirizar a outros, seja por títulos, cargos, funções, vocação específica, a responsabilidade de gerar discípulos. Todos nós, seguidores de Jesus, devemos encarar isso como um chamado individual e pessoal. Mark Dever, ao comentar esse texto, vai dizer de que as igrejas devem cumprir a grande comissão. E cumprir a grande comissão não é apenas evangelizar, mas é discipular, cuidar, treinar, gerar maturidade na vida desses que recebem o Evangelho. Crescer na vida cristã não é um assunto individual, pelo contrário, é um assunto que diz respeito a toda a igreja. E às vezes nós somos críticos em olhar aquelas pessoas que chegam no nosso meio, que fazem parte da nossa comunidade e que talvez chegaram recentemente, e nós avaliamos ela como alguém não desenvolvendo,
como alguém que não está crescendo, mas a pergunta que eu faço: qual é o movimento que eu estou fazendo para que esse novo discípulo venha crescer e venha desenvolver? Será que não apenas estou criticando? Será que apenas não estou avaliando? Será que eu não estou numa posição apenas de julgá-lo? O que Jesus espera de nós é que nós venhamos nos aproximar desses novos discípulos e venhamos fazer com que o crescimento deles seja uma realidade a partir do entendimento que nós temos do que é ser discípulo. A igreja precisa entender essa realidade. E Denver vai fazer um apontamento de que a igreja deve desenvolver uma cultura de discipulado, aonde cada um de nós se interessa pelo crescimento espiritual das pessoas que estão em nosso meio. A pergunta é: o quanto de interesse você tem pelo crescimento espiritual daqueles que estão próximos de você? O quanto você se interessa pela maturidade daquelas pessoas que vêm à frente e confessam Jesus como Salvador? Quais são os movimentos que você faz para que essas pessoas sejam cuidadas? A responsabilidade é sua, porque você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor dele, e seguidor de Jesus gera e cuida de outros seguidores também. Jesus ordenou isso a nós, como discípulos dele, e nós precisamos fazer com que isso se torne uma verdade em nós. Não é apenas gerar admiradores, seguidores nas redes sociais, não é apenas encher igrejas, não é apenas evangelizar e não cuidar daqueles que recebem o evangelho. Jesus nos enviou a fazer discípulos, e fazer discípulos envolve cuidar. Quando Jesus trouxe isso à mente dos discípulos, ele disse: eu os escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto permanecer é sinal de cuidado, é sinal de esforço, é sinal de doação de vida, é sinal que existem discípulos que entendem a obra de Cristo, que entendem o que Jesus fez e estão envolvidos com esta obra ao ponto de se doarem para que outros venham crescer. Isso é ser igreja, isso é ser discípulos, isso é ser seguidores de perto de Jesus. A gente precisa entender essa realidade e principalmente cauterizar em nós de que esse chamado é um chamado irremediável. É um chamado que a gente precisa encarar com clareza, porque a maturidade cristã passa por esse processo. A maturidade cristã inicia com a gente recebendo esse vinde de Jesus de Mateus 11:28. Vinde a mim. Mas a maturidade se manifesta quando a gente consegue chegar em Mateus 28:19. Ide, vão e façam discípulos. A minha pergunta é: o quanto essa maturidade tem se revelado em você? Ou será que durante os anos você não tem conseguido chegar a esse entendimento, a essa compreensão? Esse final de semana o Senhor está nos lembrando de que nós precisamos crescer e amadurecer nesse quesito de sermos discípulos. Se o chamado é irremediável, a gente precisa repensar as nossas ações como igreja. Se o convite à maturidade envolve gerar novos discípulos, nós precisamos repensar tudo aquilo que nós estamos fazendo. E como igreja desenvolvemos diversas ações e elas cabem em nossa agenda. São ações sociais, congressos, celebrações, os eventos dos mais diversos e para todos os públicos possíveis, almoços, jantares. Mas a pergunta que precisa estar em nós é: todas essas atividades estão gerando discípulos? Estão gerando seguidores de Jesus? Está construindo em pessoas? Se não houver esse acontecimento, não passa de uma agenda lotada, não passa de eventos pautados apenas em nós, no nosso querer, na nossa vontade, no nosso egoísmo, nas nossas celebrações. Precisamos repensar isso e fazer com que esses eventos se tornem um canal de gerar novos discípulos. O pastor Aguiar falou ontem de que Jesus usava da multidão ou dos momentos com a multidão para gerar novos discípulos, e é isso que a gente precisa fazer. Não é cancelar os eventos, é olhar para eles e ver se eles estão gerando discípulos. É olhar para eles e ver como o nosso coração está diante daquilo que nós estamos fazendo. É olhar para eles e avaliar isso está dando fruto ou não, e se não estiver, repensarmos, avaliarmos e continuarmos
conduzindo isso para que gere novos discípulos de Jesus. Senão, não passa de uma agenda religiosa, não passa de eventos que talvez nos consomem as nossas energias, consomem a nossa agenda, tudo aquilo que fizemos, concentramos nisso e não há resultado para o reino de Deus. Repense isso, repense e faça com que essas coisas gerem discípulos de Jesus. Se esse chamado é irremediável, a gente precisa então aceitá-lo como uma verdade em nós. E para realmente vivê-lo, precisamos de princípios básicos daquilo que envolve um discípulo de Jesus. E eu considero esses dois primordial: o amor e a obediência. O amor de Deus nos alcançou. A graça de Jesus veio até nós, o favor imerecido pela grande bondade e misericórdia de Deus. E o que Ele espera de nós é que, como discípulos dEle, nós possamos manifestar esse amor no mundo. E quando nós evangelizamos, quando nós nos aplicamos ao discipulado, nós demonstramos esse amor de duas vias. Primeiro, demonstramos esse amor a Jesus, a sua obra, o que Ele fez. Todas as vezes que nós nos aplicamos a cuidar de alguém, no processo da maturidade cristã, nós estamos olhando para Jesus e estamos dizendo: amamos o Senhor, amamos a sua obra, amamos segui-lo de perto. E estamos dizendo também às pessoas: amamos você. Todas as vezes que nós nos doamos a cuidar de alguém, nós estamos dizendo e demonstrando a essa pessoa que o nosso amor é capaz de nos fazer se mover em direção a ela, para que ela possa entender todo o propósito de Deus e toda a vontade do Senhor. Quando nós amamos, nós estamos cumprindo os mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Discipulado é um processo de amor. E se queremos ser uma igreja que discipula, precisamos buscar esse amor em Deus e orar para que Ele nos alimente com um amor que nos faça se mover em prol dos outros. E o segundo é a obediência. A obediência no processo de formar discípulos, ela se equivale ao amor, porque é sinal que nós nos rendemos, é sinal que nós nos prostramos e entendemos aquilo que Jesus falou, não como uma sugestão para a vida cristã, mas com uma ordem que deve ser cumprida. E de fazer discípulos não é mais um pacote na prateleira do mercado gospel. E de fazer discípulo é uma ordem que deve ser obedecida, que nós devemos nos submeter, que nós devemos render o nosso coração, e que se ela não for cumprida, precisamos olhar para nós e avaliar que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo, que não é capaz de se submeter a uma das ordens essenciais do cristianismo, que é fazer discípulos. A minha pergunta é: como seu coração tem demonstrado amor e obediência ao Senhor? O que você tem feito com a graça que tem te alcançado? O que você tem feito com a responsabilidade que tem vindo sobre a sua vida como cristão? Repense isso, repense suas ações, aproveite tudo que você ouviu desse final de semana e que você possa conduzir a sua vida daqui para frente, sendo um discípulo que gera novos discípulos. Para que isso fosse cumprido, e o Senhor sabia do desafio que isso representaria aos seus discípulos, Ele garantiu a eles uma certeza: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. É difícil amar, talvez seja. É difícil nos doarmos por alguém que chegou agora, por alguém que talvez não conhecemos. É difícil talvez amarmos e rompermos as barreiras e entender as dificuldades. Talvez é difícil obedecer num mundo tão egoísta como nós ouvimos agora, num mundo que talvez pensa tanto somente em mim. É difícil obedecer ao ponto de sacrificar o eu e se doar em direção ao próximo, mas para isso o Senhor nos lembra: eu estarei com vocês todos os dias, e se a presença dEle está conosco, é sinal que Ele pode nos alimentar com amor e com um coração que se submete em fidelidade e obediência ao Senhor. Para terminar, eu queria que você pensasse sobre os últimos 3 cultos que você veio. Qual foi o seu comportamento?
como igreja, essa comunidade de discípulos? Como você se preparou para esse culto? Quando você chegou aqui, qual foi a sua busca no estacionamento? Quais foram os movimentos que você fez para estacionar o seu carro? Que hora que você chegou nesse culto e com que estado de espírito você chegou aqui? Onde você sentou? Qual o lugar que você buscou? Com quem você falou? Será que essas ações não revelam a você um coração que tem pensado somente em você? Será que isso não está revelando um discípulo que talvez está pouco preocupado em gerar novos discípulos? Todos esses movimentos foram oportunidades dadas a nós de estabelecer vínculo, de demonstrar amor e proximidade com outros discípulos de Jesus. E talvez nesse movimento gerar crescimento e gerar maturidade. Que o Senhor nos ajude, nos dê da sua graça e que a gente possa segui-lo de perto ao ponto de gerar outros seguidores.